Para salvar sua relação, você só precisa fazer uma pesquisa no Google. Vão aparecer milhares de conselhos. Desde 5 habilidades essenciais para relacionamento a 20 regras básicas para relacionamentos saudáveis. E todos eles vão te falar que você tem que ceder para ter compromisso. Mas eu vou te falar algo diferente. Eu vou te falar para você não ceder. Para você identificar os seus valores inegociáveis. O destino da sua relação não depende de quão flexível você é, mas da sua capacidade de ser inflexível com seus valores inegociáveis. Aqui não tem negociação. E aqui você não vai ceder, porque a dignidade de um bom relacionamento é um luxo para quem tem estacas bem fincadas no chão. Se você me der sua atenção pelos próximos minutos, eu vou te ensinar a partir de conceitos de terapia de aceitação e compromisso como o maior inimigo agora é a esquiva de quem realmente você é. Porque seus valores são seu norte, que vão permitir que você navegue sem se perder. E como descobrir seus valores para extrair de forma cirúrgica o que é essencial para sua alma. Aqui você vai descobrir o seu porquê para aguentar qualquer como. Dá uma olhada você agora. Se eu te pedisse para descrever quem você é hoje, sem usar o nome do seu parceiro ou a função que você tem no trabalho, eu acho que provavelmente você ia dar uma gaguejada. Sabe por quê? Porque você se tornou uma pessoa névoa. Sabe quando você entra em um carro e o vidro tá todo embaçado? E você sabe que tem algo lá fora, mas é que você não consegue ver os limites da estrada? É assim que você tá operando na sua relação. Você não tem contorno. Você se tornou tão flexível, tão compreensível, que acabou virando um móvel de monstruário. Você ocupa espaço na sala, mas não tem dono e nem alma própria. A falta de valores inegociáveis, ela age agora como um aplicativo de GPS sem destino definido. Você está em movimento, você gasta combustível, você faz curvas para agradar seu parceiro, mas você não chega em lugar nenhum, porque você não decidiu onde quer seu norte. Você aceita o mau humor dele para não criar nenhum clima, você abre mão do seu treino porque essa pessoa precisa de atenção, você silencia suas opiniões para manter uma paz que no fundo é falsa. O diagnóstico é esse. A sua relação ela não está morrendo porque vocês brigam demais. Ela está morrendo porque não tem ninguém do seu lado da relação. Só sobrou um reflexo cansado das vontades do outro. E aqui a gente está falando sobre valores inegociáveis. Você sabe o que são os seus valores não negociáveis? E por que eles importam em relacionamento? E por que eles importam principalmente para você? Sabe aquelas práticas, hábitos e crenças que você guarda lá no fundo do seu coração? E por isso mesmo você não quer abrir mão delas? Provavelmente elas são seus valores inegociáveis. Mas por que você continua fazendo o que está fazendo? Porque é tão difícil dizer não pro desrespeito ou sim pro que você realmente acredita. A regra aqui é que você está fazendo uma esquiva experiencial. Tudo o que você tenta evitar acaba te controlando. Então, quanto mais você foge de quem você é para salvar o relacionamento, mais o casal se torna uma casca vazia. Porque a base, que é a sua identidade, ela foi negociada. Para ter essa conversa aqui com você, eu primeiramente queria falar um pouquinho sobre a ACT, que é uma abordagem na psicologia que vai estudar como que a mente humana cria associações entre palavras e sentimentos. Segundo essa abordagem, quando você sabe o que é importante para você, é mais fácil suportar o desconforto necessário para crescer. Então, seus valores, eles devem ser como filtro para o seu dia a dia, para você não viver no piloto automático, mas também para você não reagir só às expectativas alheias. Sem valores inegociáveis, a relação ela vai entrar em uma anarquia emocional. Como você não definiu o que é sagrado, você começa a tratar tudo como se fosse emergência. Você briga pela toalha molhada com a mesma intensidade que você briga por uma falta de respeito grave. E isso gera uma exaustão no sistema do relacionamento. O seu parceiro para de respeitar, porque no fundo ninguém tá lá. Você se torna um eco das vontades do outro e ninguém se apaixona por um eco. E você sabe que mesmo você tentando conversar sobre tudo, as coisas ainda pioram, porque você está tentando negociar coisas inegociáveis. É como tentar discutir o preço de algo que não está à venda. O erro que te venderam é que relacionamento é sobre ceder. Mas na verdade, toda vez que você cede o inegociável em você, você não está construindo amor. Você está acumulando ressentimento. Talvez aquela amargura que você tenha por causa de brigas sejam porque você não sabe quais são os seus valores inegociáveis. Se você está constantemente brigando por causa de louça suja, isso é um inegociável para você? Ou você pode negociar? Se você está o tempo todo brigando pela falta de atitude na vida do parceiro, isso é inegociável ou é negociável? Porque existem valores negociáveis e eles são todos os outros dos que não são negociáveis. E essa é a virada de chave que muita gente demora anos para entender.
Quando você não sabe o que é inegociável, você acaba tratando tudo como se fosse uma questão de vida ou morte. E aí é que nasce aquela amargura crônica, porque você gasta a mesma energia emocional brigando por um prato sujo na pia e por uma traição ou falta de respeito. Basicamente, você vive num estado de alerta constante, tratando problemas que são da prateleira de baixo com a intensidade de problemas que são lá da prateleira de cima. Na psicologia, quando a gente diz que os negociáveis são todo o resto, a gente está falando de flexibilidade psicológica. Se você definiu que os seus inegociáveis são, por exemplo, a lealdade, o respeito e o apoio, você deu ao seu cérebro uma zona de paz para todo o resto. Isso significa que a louça suja, o jeito que o outro organiza, o tempo dele entra numa categoria do que é ajustável. E você pode até ficar chateado com isso, mas isso não fere a sua integridade e nem o núcleo da relação. E o conflito, ele vai virar um ajuste de rota e não uma declaração de guerra. Deixa eu te dar um exemplo bem claro disso. Imagina que para você a honestidade ela é um valor inegociável, mas a organização da casa é algo que você prefere muito, mas não é a base de quem você é. Se seu parceiro mente sobre algo importante, isso vai ferir o seu inegociável e a relação vai quebrar, porque você não consegue negociar com a mentira sem perder algo de si mesma. Agora, se o parceiro ou a parceira é extremamente desorganizado, mas é uma pessoa honesta e leal, você entende que essa desorganização é negociável. Vocês podem contratar alguém para ajudar, podem dividir tarefas ou encontrar um jeito diferente para resolver a situação. Ou talvez até aceitar que essa é uma falha em troca da segurança e da honestidade, que é uma coisa que você precisa. Então, no fundo, a briga constante pelos detalhes, ela vai ser só um sinal de que você ainda não decidiu o que realmente não pode faltar. E por isso você vai tentar controlar cada milímetro do comportamento do outro para se sentir segura. Mas aí entra a pergunta de milhões: quais são os seus inegociáveis? Por quê? Se você não entende quais são esses valores para você que vão distinguir o que importa e o que não importa, você está andando sem um norte. Sem esses valores, você vai deixar de ser um indivíduo e vai virar um camelo que carrega peso e expectativas dos outros no deserto. E a conta vai chegar. Uma pessoa sem realização e sem identidade não consegue sustentar uma relação saudável. Então você precisa encontrar seus inegociáveis. E primeiro é muito importante a gente entender que valores não são metas. Eles não são algo que você vai alcançar e vai riscar da lista, como comprar uma casa, se formar na faculdade. Valores, eles são um norte, uma bússola que você vai poder caminhar a sua vida inteira, mas você nunca vai chegar realmente lá. Valor é, por exemplo, ser uma pessoa generosa. Isso é um valor que exige uma prática contínua. Para ser uma pessoa generosa, eu preciso ser generosa sempre. E esses valores, eles não são escolhas impostas pela família, pela sociedade. Eles são uma escolha que você vai fazer consciente. Significa que você vai seguir uma direção porque ela tem significado para você. Não porque te mandaram, não porque você quer agradar e não porque você tem que fazer. Então, assim que você descobre seus valores, a sua vida vai ser mais vibrante, mais cheia e você vai conseguir ser até mais resiliente, porque você vai ter uma sensação de integridade, de propósito, mesmo em dias difíceis. Você vai saber que a sua vida tem um significado, porque os valores inegociáveis, eles são a bússola que permite que você navegue pelas tempestades da sua mente sem se perder, mantendo o curso em direção ao que realmente importa. E por que isso importa? Porque isso vai te ajudar a não matar o seu relacionamento. Porque impor limite, saber o que você negocia é vital para um relacionamento. Vamos lá. Segundo a ACT, o maior inimigo de um relacionamento ele não é a briga, é a esquiva experiencial. Isso significa que quando você não tem valores claros, você vai agir baseado em sentimentos momentâneos. Então, se eu me sinto irritada, eu grito, se eu me sinto magoada, eu me afasto. E se a gente agir apenas pelo que a gente sente, a gente mata a nossa relação através das ações impulsivas. Quando você tem valores, por exemplo, o valor meu é ser um parceiro incentivador. Esse valor, ele vai atuar como um regulador. Então, mesmo que você esteja sentindo raiva, que é um sentimento, você vai escolher agir com respeito, que é o seu valor. Isso significa que você vai ter uma ação comprometida e vai começar a ser guiado pelo longo prazo. E tem outro perigo aí, porque muitas pessoas acham que para uma relação dar certo, elas precisam se moldar ou moldar o outro. Mas se você trai os seus valores para agradar o outro, você perde sua bússola e você deixa de ser um indivíduo com valores próprios. Você vai começar a acumular ressentimento por deixar isso, por dar isso para o outro.
E você não tá dando pro outro, você escolheu só dar. E o ressentimento, ele é um veneno que vai fazer com que você comece a punir o outro passivamente por seu valor estar sendo quebrado para agradar o outro, que nem sabe que você está agradando. E isso destrói a conexão. Então, os valores inegociáveis, eles são, na verdade, os limites da sua identidade. E sem eles, a relação vai entrar nesse estado aí de anarquia emocional. Então, o que deve ser trabalhado na relação é a dialética de aceitar o outro como ele é, mas manter seus próprios limites. Você entende que uma pessoa triste, sem realização, não consegue manter um relacionamento? Ou até consegue, só que infeliz? Mas aí entra a maior questão. Quais são os meus valores inegociáveis? Eu preciso descobrir eles por tantos motivos, por mim, pelo meu crescimento, pelas minhas relações. E isso é uma tarefa muito difícil. Mas, para melhorar suas relações, de modo geral, sempre antes de reclamar, pergunta para você: isso fere minha integridade ou é só um desconforto? Se for algo da prateleira de baixo, se for um valor negociável, vai pelo caminho do reajuste, segue a vida. Agora, se for um inegociável, o caminho é outro. Você precisa entender de verdade que seus valores são um regulador e que se seu valor é ser um parceiro incentivador, você vai escolher respeito mesmo no momento de raiva. O sofrimento é passageiro, o valor é o norte. E aí a gente precisa entender seus inegociáveis, e isso não é uma tarefa fácil. Para entender seus inegociáveis, é importante que você tenha uma coisa em mente. Esses valores inegociáveis, eles podem mudar de acordo com a vida. Então, mesmo que aqui a gente vá chegar em uma conclusão, que eu vou te ajudar, o que você vai chegar aqui não é uma coisa cravada em pedra. Essa conclusão que você tiver, ela vai ter que ser revista, e revista e revista. Então vamos lá. Para descobrir os seus valores, primeiro a gente vai fazer um exercício aqui de visualização. Você sozinha aí vai pensar algumas coisas, tá bom? Eu quero que você se imagine há 5, 10 ou 15 anos atrás. E você se pergunta, quem você se tornou hoje? Essa pessoa lá atrás desejava isso que você se tornou hoje? O que correu bem? O que não deu certo? O que mais significa para você hoje e você não abriria mão? Quando você pensa nos seus relacionamentos familiares, o que deu bom para você nesses relacionamentos? Você precisa ajustar coisas para estar nesses relacionamentos com essas pessoas? E o que você faz todo dia, seu trabalho? Você é feliz? Você fez essa escolha conscientemente? Você tem vontade de mudar de área? Tem uma necessidade de sair ou reavaliar? Com essas perguntas, tudo que você considera que deu certo vai estar de acordo com seus inegociáveis. E tudo que você considera que você deve mudar não vai estar muito alinhado com você. Você viu que não é uma tarefa fácil? E aí que a gente fica muito inseguro em pensar nisso tudo e sem muitas certezas. E ainda que existam muitas perguntas que vão te auxiliar a achar seus valores, você frequentemente vai ter que voltar, pensar, olhar e até conversar com outras pessoas, até ter alguma noção dos seus inegociáveis. Não tem pílula mágica que a gente vai ser capaz de engolir para fazer isso. Mas esse processo de ser capaz de identificar e nomear os seus inegociáveis é uma parte super importante de todos os relacionamentos que você tá, principalmente o relacionamento com você mesmo. Eu vou te dar um método aqui para te ajudar com isso. Eu fiz esse método onde a gente tem alguns testes que vai clarear o seu caminho demais. Só que todo trabalho sujo vai ser feito depois com muita autopercepção, tá bom? Quando eu fiz esse teste, eu estava buscando os meus inegociáveis, que ainda não são todos muito claros para mim. Mas eu saí com algumas coisas do teste. E para isso, para fazer esse teste, eu usei os nossos neurônios espelho. Porque a gente tem uma coisa que é chamada de identificação e projeção, que é quando a gente nos vê no outro. E o que a gente vê é coisas que a gente gosta ou não gosta que são projetadas, como se o outro fosse um espelho. E esses neurônios espelhos, eles servem também para quando a gente está assistindo algo, tipo uma série ou um filme. A gente projeta nós mesmos nos personagens. Então, quando você se identifica fortemente com o personagem, não é apenas porque esse personagem é legal, é porque ele está agindo de acordo com valores que você preza ou ele está protegendo limites que você gostaria de proteger em si mesmo. Você já viu, por exemplo, uma pessoa que gosta do Ross e não gosta da Phoebe? E outra pessoa que faz totalmente o contrário, que gosta da Phoebe e não gosta do Ross? Isso são projeções dessas pessoas. Então, nesse teste, a gente vai trabalhar com as suas projeções e, a partir dele, ver o que você valoriza. Eu quero que você escolha aí 3 séries ou filmes preferidos. E aí, você vai fazer uma coluna, aonde que, de um lado, você vai colocar 5 personagens que você gosta e, de outro, 5 personagens que você não gosta. E aí, pode ser sincero, tá? Ninguém vai ver.
Eu, por exemplo, gosto do Tywin Lannister de Game of Thrones. Os personagens que você admira e se identifica vão ser os seus 5 favoritos. Por exemplo, para mim é a Miranda de Sex and the City, a Alex Dunphy de Modern Family, o Tywin Lannister e o Phil Dunphy. E os 5 que você não gosta vão ser os seus 3 ranços. Então, vão ser personagens que te irritam profundamente, que você acha insuportáveis ou moralmente questionáveis. Por exemplo, para mim, é a Gina de Brooklyn Nine-Nine, a Luna de Harry Potter e a Carrie de Sex and the City. Para cada personagem dessa lista que você gostou, você vai responder algumas coisas. O que eu admiro nesse personagem? O que rege a escolha desses personagens? E para os ruins, você vai responder quais atitudes desse personagem que me dá muita raiva, qual atitude que eu acho mais podre e que decisão eu não tomaria de jeito nenhum igual a esse personagem. Agora que você tem esses pontos fortes e fracos de acordo com as suas projeções, você vai traduzir isso para se entender. Por exemplo, eu vou te mostrar um exemplo meu. Eu admiro muito a Alex Dunphy. E eu percebi lá que é por causa da inteligência dela. E eu não gosto da Gina de Brooklyn Nine-Nine. Eu percebi lá porque eu acho que ela é abusada e que ela nunca cumpre as coisas ou ela não trabalha corretamente. Talvez o valor inegociável meu pode ser a responsabilidade. Então, nesse caso, se alguém me tratar como bobinha ou ignorar uns argumentos lógicos meus ou como eu sou responsável sobre as coisas, a briga não vai ser sobre o assunto que tá ali, vai ser sobre o valor inegociável de ser reconhecida como alguém capaz e responsável. Num relacionamento, a responsabilidade vai pegar pra mim, porque o norte é meu. Cada personagem, ele vai te dar luzes do que realmente importa pra você. E aí depois você vai ver como essas atitudes que você descobriu impactam na sua vida. Como você se sente quando você age de acordo com a atitude que você viu no personagem que você gosta. E qual que é o peso disso na sua vida? Tem um exemplo muito legal de Friends. Porque olha só, Friends tem, sei lá, quantos episódios e quantas horas. Milhares de enredos. Eu assisti Friends quando eu tinha uns 20 anos, há uns 11 anos atrás, e eu ainda me lembro exatamente quando a Rachel deixa de ser garçonete para ir pro ramo da moda, porque ela queria viver, porque ela não queria viver uma vida servindo café, porque para ela era inegociável viver algo profissional que fazia sentido na vida dela. Isso me marcou tanto, e eu lembro tanto, dentre esses 1000 episódios, essas 1000 horas, porque é o inegociável na minha vida, porque eu projetei isso nela. E na mesma série, isso não vai ser o inegociável para Phoebe, pro Chandler, pro Gunther, entende? Eu escolhi, dentre horas, o que ficou na minha cabeça, porque isso tem valor para mim. Então é para você pensar sobre isso. O que te marcar ali vai ter a ver com você. E é muito mais fácil começar esse processo quando a gente olha para fora, vendo os personagens nas séries, para ver onde que estão suas projeções. Só que isso é um ponto de partida e não tem fórmula mágica, de verdade não tem. Muitas vezes pessoas que passam com anos de terapia ainda não conseguem entender quais são seus inegociáveis, mas eles existem e eles te regem mesmo você não tendo confiança deles. Eles são uma bússola e é nosso dever como ser humano, para nos entender, é nosso dever pegar a nossa bússola e ir para o caminho que a nossa bússola aponta. Porque esses valores são a sua essência em movimento. É seu dever descobrir esse sentido único. Se você tem um porquê que é um valor inegociável, você vai aguentar qualquer como, que é as dificuldades que a vida vai te trazer. A maioria das pessoas vive como camelos que carregam os valores e os pesos do outro, vivem sem saber o que é inegociável e navegam sem leme, ficam à mercê da vontade dos outros. Os nossos relacionamentos todos vão ter esses momentos de solavanco, aonde que a gente não tem certeza, aonde a gente não sabe o que é fazer, esses momentos que a gente não sabe no que acreditar e que a gente é confrontado com uma bifurcação na estrada, que é o que eu devo fazer, para onde que eu devo seguir. E se você tem seu leme na sua mão e você sabe qual que é o seu norte, isso vai te salvar das decisões da vida. Quando você estiver perdido ou perdida, busca a você mesmo. Se você está se sentindo perdido ou perdida e você não sabe o que fazer, não se preocupa, você ainda tem a você mesmo. E é hora de fazer uma pausa, é hora de olhar para dentro e perguntar para si mesmo: o que que me traz alegria? O que que me faz feliz? Isso se alinha comigo? Eventualmente você vai encontrar sua resposta. Não imediatamente, não com um teste rápido,
mas eventualmente, caminhando, você vai encontrar a resposta. E eu te recomendo fortemente usar a internet, que todo mundo demoniza, para encontrar pessoas que vivem os seus inegociáveis. Isso vai te inspirar demais. Como, por exemplo, eu adoro ver a Tamara Kalink, que viajou o Atlântico sozinha. Meu desejo não é viajar o Atlântico sozinha, nem precisa ser. Pode ser estabilidade o inegociável. Só que quando eu sigo pessoas que vivem os dela, consigo entender o quão bem isso faz para aquelas pessoas e vai fazer para mim quando eu encontrar os meus. Agora, a parte fácil tá acabando. E assim que você sair desse vídeo, a parte difícil vai começar, porque o crescimento, ele não acontece na teoria. Ele acontece na próxima vez que você sentir o impulso de se anular para evitar ser um chato, tá? A partir de agora, você vai deixar de ser essa pessoa névoa e você vai se dar seus contornos. E ter contorno dá trabalho. Tá vendo essa caneca aqui? Que eu uso nos meus vídeos, não importa quão quente esteja o café ou quão gelado esteja o ambiente, ela não deforma. Ela mantém o formato dela e protege o conteúdo. E no seu relacionamento você precisa ser essa base. Você precisa ter essa estrutura inegociável que não derrete quando o outro pressiona. Se você quer um símbolo físico aí na sua mesa para ser um lembrete diário de que a sua integridade é o que vai sustentar a sua paz, eu vou deixar o link para você comprar uma aqui na descrição do vídeo. Mas olha só, de nada adianta você ter o mapa dos seus inegociáveis na mão e saber exatamente o que você é se na hora de dar o primeiro passo você trava. Saber o que é importante é só metade do caminho. A outra metade é suportar o peso das consequências de finalmente dizer não para o que te fere. O preço de escolher a si mesmo, ele é muito mais alto do que qualquer briga que você vai ter pela prateleira de baixo. Se você sente que já sabe o que quer, mas ainda tem um medo paralisante de se priorizar e acaba ficando sozinho, eu vou te explicar exatamente o que acontece com a sua mente e com seu futuro quando você se trai nesse próximo vídeo que eu vou deixar aqui. Te vejo lá em 2 segundos.